Olá, eu sou Veridiana Machado, Macota Mayanganci, sou filha do terreiro Tumbancé e neta do terreiro Tumbajussara. Sejam todos, todas e todes muito bem-vindos ao 12º Seminário Tumbajussara Redescobrindo a Sua História, que este ano acontece assim, de modo remoto, devido à pandemia do Covid-19. Esta é uma ação de contrapartida do terreiro Tumbajussara e Abentumba, com o uso do subsídio pago pela Fundação Gregório de Matos, Prefeitura de Salvador, por meio da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, com recursos da Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Gravamos esse seminário para vocês com muito carinho, porque acreditamos que essa é uma forma de difundir, de rememorar e de compartilhar saberes tradicionais da cultura banto com a nossa comunidade. Neste seminário, vamos apresentar eixos temáticos, cada um deles em um vídeo com convidados e convidadas do terreiro Tumbajussara e de outras casas do Candomblé de Nação Congo-Angola. Tumbajussara, uma história centenária. África que reexiste aqui. E, por fim, ancestralidade e resistência. Agora, fiquem com o seminário A África que reexiste aqui. Meu nome é Ricardo Aragão, minha digina Nazazi, Tata de Enquice, do terreiro Tariazazi, filho do terreiro Tubancé, neto do Tumbajussara. Sou iniciado por Nengua Chagui, mãe Carmelita, Luciana Pinto, que foi iniciada pelo Tata Lundiamugongo, Tata Manuel Siriaco, e estamos aqui no seminário Tumbajussara redescobrindo sua história. Inclusive foi o seminário do Tumbajussara, o Redescobrindo Sua História, que me aproximou do Tumbajussara. Foi minha irmã Macota Mayanganci e eu viemos para um seminário durante as festividades de tempo, quando fomos convidados por Tata Emetério, Chuchuca, para que a gente pudesse participar e também começar a contribuir. E a gente começou falando um pouco sobre o animismo, sobre as religiões de matriz africana, como eram tratadas antigamente, e sobre os preconceitos que a nação Angola vinha sofrendo pela academia nos seus escritos tradicionais sobre candomblé. E foi como a gente se aproximou da nossa casa matriz, e também a partir de nossa mãe de santo, a gente ouvindo muitas histórias sobre o Tumbajussara. Desde a fundação do Tumbajussara lá em Santo Amaro, havia aqui para o Beiru, onde ela foi iniciada, e a chegada aqui, como era conviver aqui. Muito interessante. Eu me inicio no candomblé no ano 2000 e mudo completamente a minha trajetória acadêmica. Eu era da área de engenharia e vou fazer ciências sociais justamente para tentar entender, que foi quando eu me encontrei na academia. E hoje sou professor de antropologia e com ênfase nas relações étnico-raciais e principalmente na história dos bantos em Salvador. Que o candomblé que eu vivia não aparecia nos livros que a gente encontra como o cânone sobre o candomblé da Bahia, os livros mais canônicos sobre o candomblé da Bahia. E foi fundamental. E o fato de tentar compreender um pouco por que a história do candomblé Angola era tão apagada dos escritos. Um dos problemas dos estudos antigos, dos estudos mais tradicionais sobre o processo da escravização, era acreditar que com a escravidão aquelas pessoas perdiam sua cultura, perdiam sua identidade. Identidade não é algo que se perde, também não é algo que se ganha, é algo que se constrói, que se modifica. E foi fundamental para a gente começar a redescobrir a África Central, redescobrir a influência banto entre nós, principalmente na religiosidade. Toda a língua portuguesa que nós falamos no Brasil, ela é toda atravessada pelos falares bantos. E a língua falada, ela não carrega em si somente signos linguísticos, ela carrega história, ela carrega vivência, ela carrega modos de enxergar o mundo.
Eu gosto de pensar sempre muito nessas muitas Áfricas. E durante muito tempo a gente tratou a África como um continente unificado, não como um continente pluricultural, pluriétnico. E isso fez com que a gente não compreendesse bem na academia como é que funciona o Candomblé Angola, o que é o Candomblé Angola. Ao revisitar os escritos sobre os Bakongo, sobre os Zambundo, sobre os Ovibundo, sobre os Chokwe, sobre os Cambinda, você começa a reconhecer seu candomblé. Você começa a se reconhecer de repente. Você começa a se ver novamente. Não como um transplante, porque nem é isso que os bantus fazem. É uma característica dos bantus que começa a gente a pensar. E uma das grandes características dos bantus é a hospitalidade. E aí a gente começa a entender por que o Candomblé Angola como nação mãe, eu gosto muito do que Pacapim fala, de nação Angola como nação mãe, é essa nação de portas abertas. A hospitalidade para receber todos os irmãos, receber todas as divindades, independente da identidade étnica que se professe. Energia, inquice, seja a língua que ele fale. E isso é muito lindo no nosso candomblé. Muito lindo mesmo. Um dos princípios mais interessantes da cultura banto é o princípio Zambi, que foi muito confundido com o Deus cristão, o Deus único cristão. O Deus cristão é uma individualidade, ele é entendido como uma individualidade, como um ser fora do mundo. Zambi não é isso. Para nós, descendentes de bantus, e para as várias denominações bantu da África mais ao sul, Zambi é um princípio. É um princípio que se atualiza no princípio Kalunga, é um princípio criador. É a pura criação. É o movimento de criação o tempo inteiro. E essa é uma característica fantástica que os candomblés Angola mantêm aqui, sustentam aqui. Cada terreiro Angola, ele é um princípio criador, ele é uma espiral. Ele é o centro de uma espiral que vai gerando. E aí a gente pode ver, nenhuma casa é igual a outra porque ela segue esse princípio criador. Ela segue esse princípio de transformação, de mutação. Mas ao mesmo tempo, essa espiral que lhe impulsiona para criar, para expandir essas pequenas Áfricas, como o Landé fala, ele também te liga na raiz. O princípio de Kisse é cuidar, mas também vem de Kinsa, que é enraizar. Então é sempre você se abrindo, sempre produzindo novas casas, sempre produzindo novos filhos, novos terreiros, filhos, ao mesmo tempo em que você está ligado à raiz. Por isso o seminário que a gente faz aqui é fantástico, porque o momento é um movimento em que nós retornamos para nos expandir. E isso é bem característico dos Candomblé Angola. Um dos elementos mais interessantes dessa cultura banto que permaneceu entre nós e que nos aviva, que nos caminha para frente, é o modo de resistência banto, que é muito interessante. Durante muito tempo, o Candomblé Angola ele se invisibilizou. Ele submergiu e permaneceu com base num conceito muito forte entre nós, que é o conceito de segredo. E isso fez com que a gente pudesse, ao mesmo tempo que conseguiu ultrapassar aquele momento mais perigoso da repressão, da perseguição policial aos terreiros, fez com que a gente também se irmanasse mais, se encontrasse mais, a gente entendesse cada vez mais um pouco uns aos outros. E nesse momento em que a gente está vivendo, é interessante a gente olhar um pouco para o modo como nossos mais velhos resistiram, como eles se mantiveram, como se eles se mantiveram firmes, apesar das dificuldades. E isso faz com que a gente queira continuar cada vez mais, queira andar cada vez mais. Uma das formas que a gente tem encontrado agora é justamente o contrário. Agora não é mais hora de nos invisibilizar. Esse é um momento em que a gente, principalmente no Brasil, nós afrodescendentes, nós ligados à resistência da cultura africana em nós, a cultura afro-brasileira, afrodescendente, de matriz africana, independente de como queiram chamar, as mais variadas formas de entender, esse é o momento da gente mostrar. É o momento de dizer, olha, estamos aqui. Nós temos um projeto civilizatório. E os terreiros de Candomblé têm muito a contribuir
para a construção civilizatória do nosso país. Na verdade, a gente já vem construindo nosso jeito de ser família, nosso jeito de comer, nosso jeito de nos abraçar. Nossas divindades nos abraçam, dançam conosco, nos aconselham, se entristecem conosco, choram conosco nossas derrotas, se alegram com nossas vitórias, nos ajudam, nos amparam. Esse é um certo jeito de ser, um certo projeto de civilização que não pode ser abandonado. Eu acho que nós temos muito a contribuir nesse sentido. A ideia de uma família mais alargada, de laços familiares que não se resumem a laços consanguíneos, nem uma família nucleada, entendida apenas como um núcleo de produção, mas entendida como espaço de aconchego, de afeto. Todas as pessoas de Candomblé acabam levando para onde estão o terreiro junto. O terreiro de Candomblé não é somente um espaço físico, ele é a pessoa que vai. Nós sempre levamos o terreiro. O nosso respeito, todo mundo pergunta, por que vocês vestem branco dia de sexta-feira? É obrigado? Obrigado não, mas eu respeito o Lemba nesse sentido. Eu respeito meus antepassados que vestiam branco e trago comigo sempre esses antepassados, não para repetir o passado, mas como inspiração para que eu possa entender, para que eu possa caminhar, para que eu possa dançar no mundo, que é como nós habitamos o mundo, dançando, cantando, comendo, nos abraçando. E é preciso conhecer um pouco melhor a história do nosso país. Primeiro, convidar nossa juventude a conhecer. Você só teme o que não conhece. Conhecer um pouco melhor a nossa história. Entender, por exemplo, o quanto nós somos responsáveis pela construção desse país. Sair da história dos vultos e começar a entender a história da sua família, a história do seu vizinho, a história daquela pessoa que é falada, dos nossos heróis, das pessoas que resistiram, sabe? E tentar entendê-los dentro da sua humanidade, começar por aí. Você não precisa ser de Candomblé. Aliás, o Candomblé nem vai buscar ninguém em lugar nenhum, não é uma religião de conversão. É interessante isso, para que você conheça o que é um terreiro de Candomblé. Principalmente para os jovens que estão nesse momento agora em que estão buscando ser diferentes. Vá no terreiro, veja como é. Converse com as pessoas, leia um pouco mais. Infelizmente, nosso país está passando por um momento em que as pessoas estão com medo de ler. E acredite, gente, livro é feito de papel e tinta, não morde. E principalmente começar a entender, buscar entender o quanto o racismo formou a sociedade brasileira. O quanto ele é estruturante do nosso modo de ser, do nosso modo de agir, das nossas instituições. De como o nosso jeito de ser não está presente nas leis, não está presente nas instituições, não está presente na educação oficial. E venha ver um pouco como é esse jeito de aprender no Candomblé. Como é que o Candomblé ensina. E isso seria importantíssimo para as escolas. Entender nosso jeito de ensinar, nosso jeito de aprender, nosso jeito de fazer as coisas. E buscar novos caminhos epistemológicos para a educação, para jeitos de ser. Novamente, um projeto civilizatório presente nos terreiros de Candomblé que não pode ser abandonado, que nos trouxe até aqui. Que em 500 anos de luta, de guerra, nos mantém aqui. Estamos aqui. Interessantíssimo, que eu era vocacionado católico, eu pretendia ser padre. É interessante. E foi muito interessante quando eu comecei no Candomblé, quando eu comecei como abiã da casa de Manchagui. E você acha que você vem de um tipo de religiosidade pautado na intelectualidade mais racional, mais voltada para... E descobre um outro jeito de ser, um outro jeito de fazer. Você descobre o sagrado em coisas simples, em coisas mais prosaicas, é muito interessante. E nesse momento é lembrar sempre da minha mãe de santo e do jeito com que ela ensina a gente, do jeito com que ela sempre nos ensinou, sempre nos acolheu. E é uma grande mãe mesmo. E uma das coisas interessantes que eu estava contando ali foi que no Candomblé eu aprendi a cozinhar. E aprendi a cozinhar para muitas pessoas. A gente aprende a cozinhar não somente para
atender a um ego, mas para atender as várias pessoas. Cozinhar pensando no outro e mais, cozinhar pensando no inquice, no orixá, no vodum, no caboclo, que também vem comer conosco. Que nós precisamos que ele venha comer conosco, que ele venha estar conosco. E isso eu aprendi no candomblé fantasticamente, fantasticamente. Sabe, desde o tratar o camarão, do porquê tirar cada parte daquela do camarão. Me lembro uma vez que eu tratando o camarão, aí não tirava um pedacinho da cauda do camarão, e a mãe disse, tá querendo matar as pessoas? Eu, porque, olha, esse porão aqui, a pessoa come, engasga, mata, eu vou dizer que foi você. E ela foi me ensinando a ter cuidado com as pessoas, no cozinhar, no fazer. E é muito interessante. Eu acho que me encontrei no candomblé. Nossa, é aqui na casa de meu avô de santo, sempre vem cavungo na cabeça. E cavungo quando camuyo dengueu e o bandole, guiá-me lagonga com belo já ele bandole. Cavungo quando camuyo dengueu e o bandole, guiá-me lagonga com belo já ele bandole. Ah. Abençoe, benção, querido. Abençoe. Menina, você me pergunta esse negócio de minha mãe de santo, pra me ensinar. Isso aí só lembra das porradas que a gente toma. Mas é boa